A paz, amada igreja, boa noite. Como o pastor explicou, então, hoje nós estamos iniciando uma nova série que é sobre oração. Então, irmãos, os temas, se a gente prestar atenção, eles estão trilhando um caminho e tem uma sequência lógica sobre esses temas. Então, a gente estudou, primeiramente, 2 temas atrás, sobre os atributos de Deus. A gente aprendeu mais sobre esse Deus Todo-Poderoso, quem Ele é e, diante dEle, quem nós somos, no lugar que nós devemos estar diante dEle. Depois, nós aprendemos sobre o livro de Ageu, do copo. Todos lembram da fotinha do copo? Então, do livro de Ageu. E a gente aprendeu sobre prioridades. Quais devem ser as nossas prioridades, a prioridade de todo cristão. E a gente aprendeu que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E assim como diz a palavra dele, todas as coisas que serão acrescentadas, aquelas coisas lá que estão descritas em Mateus anteriormente, que é o básico para nós vivermos, termos uma vida digna. E agora, com tudo isso, no nosso pensamento, no nosso coração, nas nossas reflexões, nós vamos entrar nesse tema. Então, como que eu coloco tudo isso diante de Deus? Através da oração. E, às vezes, irmãos, esse tema oração nos faz... Muitas pessoas, acho que todos nós, acabamos fazendo a seguinte pergunta: mas Deus é todo-poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe o que nós precisamos. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos pedir a Ele, não é verdade? Por que nós precisamos orar? E eu diria, irmãos, que esse tema, que a oração, trata muito mais a respeito do homem. É isso aí, a oração diz muito mais ao nosso respeito, porque na oração é que é mostrada a nossa verdadeira dependência desse Deus. O desejo das nossas vidas de buscar ter comunhão com esse Deus. O amor por esse Deus, tudo isso é demonstrado através da oração. E aí, irmãos, também refletindo a respeito desse tema, aqui eu poderia trazer diversos personagens, heróis da fé, que entendem a necessidade da oração. E a gente encontra base, através da vida desses homens, em vários temas. Mas o que me levou mesmo a trazer essa palavra é naquele homem que é o nosso modelo, que é o nosso mestre. Ele, mais do que ninguém, para nos explicar sobre a necessidade da oração. Então, hoje, a nossa mensagem estará baseada na vida de Jesus Cristo. E uma das coisas mais agonizantes, angustiantes que aconteceram na vida do nosso mestre, que é quando ele sobe no Getsemane para orar com seus discípulos, lá no Monte das Oliveiras. Eu até gostaria que os irmãos deixassem as Bíblias abertas em Mateus 26, a gente vai usar esse texto base, Mateus 26, do 36 ao 46. Ele está também nos Evangelhos Sinópticos, em Marcos 14, do 32 ao 42, e em Lucas 22, do 39 ao 46. Depois os irmãos podem ler em suas casas essa passagem tão maravilhosa, que traz grandes coisas na nossa vida, a respeito da oração. Mas hoje nós vamos ficar especificamente com Mateus 26, do 36 ao 46. Capítulo 26, versículos 36 ao 46. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, nós sabemos que é Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo.
Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então vamos contextualizar, irmãos, o que está acontecendo aqui. A hora está se aproximando. Jesus já sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe que ele será traído, que ele será preso, que ele será ferido. E sabe que ele morrerá pelos pecados de toda a humanidade. E Jesus, depois de cearem, todos os discípulos com Jesus, naquela última ceia, ele sobe para orar num lugar que ele costumava frequentar, o Monte das Oliveiras. Jerusalém, irmãos, era uma cidade construída em cima de uma montanha. Então, como não há tanto espaço aberto, todo lugarzinho era usado para construção, não se perdia espaço. Então, não era algo comum jardins ali naquele lugar. E, na verdade, os jardins que eram conhecidos, que ficavam dentro do Monte das Oliveiras, só as pessoas mais abastadas que tinham esses jardins. Então, provavelmente, Jesus teve autorização para entrar naquele jardim do Getsemane, que ficava dentro do Monte das Oliveiras. Provavelmente era um amigo de Jesus que autorizava a entrada dele. E era costume, ali como nós vemos também, nós percebemos em Lucas 22 e 39, que fala: como de costume, Jesus foi para os Montes das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Irmãos, coincidência ou não, o nome Getsemane, que vem do hebraico, significa prensa de azeite. Por quê? É meio até óbvio, Era o Monte das Oliveiras. Então, naquele lugar específico, era onde o azeite era prensado para extrair o suco daquela fruta, da azeitona, da oliva, e produzir o azeite. Então, prensa de azeite, lugar de esmagamento, coincidência ou não, um dos momentos mais agonizantes da vida do nosso Mestre. Momento de esmagamento, de aflição, de tristeza. E a gente, nós lemos aqui que Jesus fala que sua alma estava numa tristeza mortal. A sua alma estava profundamente triste. Nós vemos aqui, no versículo 38, disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo era 100% Deus, mas nós também sabemos que Ele era 100% homem. Quando Ele encarnou aqui, Ele era 100% homem. Então, vocês imaginem um homem de 33 anos, prestes a carregar todos os pecados da humanidade de todas as épocas. O meu e o seu pecado. Por isso que ele falou essas palavras. Vocês imaginem a angústia. Era uma angústia tão forte, irmãos, era um estresse físico, psicológico, de pânico, medo mesmo tão forte,
que a gente encontra lá em Lucas 22 e 44, dizendo que em tamanha angústia o suor de Jesus se tornou em sangue. Caso raro na medicina, irmãos, isso acontece. O nome para isso é hematidose. Quando a pessoa está num estresse físico e psicológico, tamanho extremo, a gente tem capilares, que são aquelas veias bem fininhas, que ficam sob as glândulas sudoríparas que produzem o suor, e nesse estresse extremo, esses vasinhos, eles se dilatam, eles estouram, e eles se misturam com o suor. Por isso que fala no texto, suando sangue, na verdade é o suor misturado com o sangue daqueles pequenos capilares. Então vocês imaginem a agonia, porque a divindade de Jesus não o protegia desse sentimento de angústia. E aqui nos traz já algumas lições. Às vezes nós achamos que como cristãos somos super-homens, né? Jesus, o nosso maior modelo, o nosso maior exemplo, nos mostra que nós cristãos passamos por momentos de angústia, por momentos terríveis. Nada chega aos pés do que o nosso mestre passou, mas nós passamos pelos nossos momentos angustiantes, de medo, de pânico, de terror e de tristeza. Então, isso é comum, irmãos. O cristão também fica triste. Ele também sente tristeza, às vezes tristeza extrema, tristeza agonizante, tristeza que traz medo. Só que o que Jesus fez? Onde Jesus estava? Ele estava no seu jardim, no seu momento ali secreto com o Pai. Jesus também nos manda, ter esses jardins privados, secretos. Lá em Mateus 6, ali quando ele vai ensinar a respeito da oração, o que ele fala sobre oração? Que a gente não deve orar como os hipócritas, não é mesmo? Como que eles fazem essa oração? Para todo mundo ouvir, mostrando? Mas não, Jesus fala: entre no seu aposento, no seu quarto, no secreto, que o teu Deus, que te vê em secreto, te recompensará. E às vezes não é um quarto, Cada um sabe esse lugar em secreto que você tem com o seu mestre, que você tem com Jesus. E Jesus, o próprio Deus, o nosso mestre, buscou também ali, nesse momento de agonia e de dor extrema, ele buscou ter comunhão com Deus. A gente percebe ali no verso 36. Vou ali orar. Fiquem e vigiem comigo. Aqui percebemos a necessidade da comunhão com o Pai. E nós, será que nós temos buscado essa comunhão em secreto com o nosso Pai, essa dependência dEle? Nós temos tido essa necessidade de comunhão com o nosso Pai? Lá em Marcos 14:36, Jesus começa a oração com a palavra Abba, Abba Pai. Palavra, irmãos, empregado no cotidiano daquele povo, quando um filho, uma criança, um menino, se referia ao seu pai. Se a gente pudesse aportuguesar essa palavra, seria papai, paizinho. Até me lembrei, o meu filho, o Antônio, ele tem o costume de chamar o Rô, o pai dele, de papai. E demonstra ali uma intimidade muito grande. E Jesus, ele se refere assim a Deus, de uma forma carinhosa, de uma forma extremamente íntima. Abba, Pai. Ele começa a oração. Lá, irmãos, um pouco mais adiante, no verso 39. Então, aqui a primeira coisa, desse tema, a necessidade, só voltando um pouquinho.
a necessidade de termos comunhão com o Pai. A necessidade de termos comunhão com o Pai. Lá no verso 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui a gente vê a angústia de Jesus Cristo, saber o que vai acontecer. Daqui, depois de alguns momentos, ele sabia tudo o que aconteceria. E o peso do pecado, do nosso pecado, do pecado de toda a humanidade sobre a vida dele. E neste momento, como eu falei, a divindade dele não o protege e ele demonstra. Mas mesmo ele falando, afasta de mim esse cálice, Jesus termina a frase: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aqui, irmãos, nós vemos a necessidade de buscar a vontade de Deus e obedecê-la. A necessidade de buscarmos a vontade de Deus e obedecê-la. A oração, irmãos, que agrada a Deus, é aquela que busca a vontade de Deus, que busca a vontade do nosso Pai. Jesus ensina também na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. E como que nós conhecemos a vontade de Deus, irmãos? Aí vocês não pensem, hein, assim, nossa, mas de novo, o pregador da semana passada, o Di, falou de ler a Bíblia, o da retrasada também falou de ler a Bíblia, vai de novo, tem que ler a Bíblia? Tem, irmãos, tem que ler a Bíblia. Para a gente conhecer a vontade de Deus, Ele nos deixou os seus mandamentos. É interessante que hoje está na modinha um evangelho meio coaching, sabe? É legal, nossa, é bacana. Ele usa de palavras para motivar a pessoa, colocar a pessoa para cima. E aí, às vezes, as pessoas vão procurando esse tipo de evangelho, e porque é bonito, é legal, olha, é demais, é positivo, eu saio de lá com um gás, né, da igreja. Irmãos, esse evangelho, ele satisfaz o ego do ser humano. Esse evangelho, que muitas igrejas, infelizmente, têm pregado por aí. Sabe esse negócio de, eu preciso sentir. Sabe, eu quero ter aquele arrepio? Aquele, sair assim, com aquele arrepio? Esquece, irmãos. Vamos voltar à palavra de Deus. Vamos voltar a estudar a verdadeira palavra de Deus. Tem que ler a Bíblia e tem que fazer a oração. Se quiser crescer. Não é assim a musiquinha? Leia a Bíblia e faça a oração. Então, não tem o que a gente querer inventar. A gente tem que seguir a Bíblia. E a palavra dele, os ensinamentos dele, estão na Bíblia. Assim que a gente conhece a vontade de Deus. É através da leitura da Bíblia. Lá em 1 João 2:3 fala: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Em João 14:21, Jesus fala: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então é assim, irmãos, a gente conhece a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas lendo a Bíblia. Não é um anjo que vai aparecer para você e te falar a vontade dele. Não é uma luz que vai aparecer e te ensinar a vontade dele. Não é um irmão que vai chegar, eis que te digo. Esquece, você tem que ler a Bíblia. Isso é mandamento. Lá no verso 40, diz assim: depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Achou-os dormindo. Irmãos, Jesus levou os seus discípulos para vigiarem e orarem com ele. Mas quando Jesus volta,
eles estão dormindo, mostrando aqui, irmãos, que realmente os nossos irmãos, nós estamos aqui para nos ajudar, interceder pelo outro. Eu sei que aqui nessa noite algumas pessoas que intercederam e intercedem pela minha vida. E com certeza, a gente sabe que essa é a importância da igreja, pela intercessão, pela vida dos outros, como isso é maravilhoso. Mas tem momentos que nós precisamos travar essa batalha sozinhos. Só nós e o nosso Senhor. Jesus, nesse momento de agonia, ele sabia que ele precisava travar essa batalha sozinho, em comunhão com o Pai. Ele e o seu Pai Celestial. E existem esses momentos também nas nossas vidas, que a batalha é exclusivamente nossa, com o nosso Pai Celestial, no nosso jardim privado, no nosso jardim particular. Você e o seu Pai Celestial. No verso 41 vai falar, irmãos: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aqui a gente entende mais uma necessidade. A necessidade na luta contra o pecado. Jesus deixa claro aqui, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Cada um conhece o seu próprio coração. Cada um conhece os desejos mais íntimos, os pensamentos, a luta diária contra a nossa natureza caída. Isso é particular de cada um. Você conhece a sua luta diária. Você conhece as suas lutas. Eu conheço as minhas, é tão particular. E Jesus diz, bem diz, que a carne é fraca. Então nós precisamos, irmãos, estar em constante comunhão com o nosso Pai, na luta diária contra a nossa própria carne, contra o pecado que nos rodeia, que nos ronda, contra o nosso inimigo. E para isso nós temos que estar em constante comunhão com o nosso Deus. E ali, irmãos, a gente vai ver no último versículo, nesse último versículo que a gente está estudando nessa noite. No versículo 40, vamos ler o 45 também. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus já sabia que Judas chegaria e o trairia. Ele já sabia tudo o que iria acontecer, quais seriam os próximos passos. E aí a gente percebe mais algo a respeito da oração. Oração também é ação. Oração, irmãos, também é ação. E uma vida de ação ligada à vontade de Deus. Jesus estava em comunhão com o Pai, agonizando, numa tristeza profunda, numa tristeza mortal, pedindo que se pudesse afastar dele aquele cálice, mas pedindo também que fosse feita a vontade de Deus. Mas naquele momento que Jesus se ergue de oração, ele parte para a ação. Ele não foge da batalha que estava proposta. E do momento
mais terrível que ele carregaria os pecados da humanidade. Ele não foge disso. Antes ele se levanta e ele age, irmãos. Novamente, levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. A oração, ela vai nos capacitar a enfrentar as lutas diárias, os sofrimentos diários, a mortificação da carne e a expansão do reino. Lá em João 11:27, Jesus fala: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Eu vim exatamente para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E a gente sabe de tudo o que aconteceu, né, irmãos? Glória a Deus, Jesus Cristo, Ele parte para a ação. Depois dessa oração, esse momento tão difícil da vida dele, Ele se levanta da oração, Ele se levanta dos joelhos e Ele parte para a ação. E Ele sabe tudo o que está esperando. E glória a Deus por isso, porque a gente sabe que Ele foi morto, que Ele foi crucificado, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele vivo está, Ele vivo está, Ele ressuscitou. Eu até gostaria de ler aqui uma citação de William Barclay, que fala assim: Jesus levantou-se de seus joelhos para dirigir-se à luta da vida. Para isso serve a oração. O homem ajoelha ante Deus para poder erguer-se diante dos homens. Na oração, o homem entra no céu para poder enfrentar as batalhas da terra. Então, irmãos, não vamos fugir dessa parte que é a ação. A oração nos capacita para agir no nosso dia a dia. E como nós precisamos agir fazendo a vontade de Deus, daquele que nos enviou, para estarmos aqui continuando o seu reino. Então, não desanimemos todos os dias em busca dessa ação através da oração. Só para a gente relembrar a necessidade de estar em comunhão com Deus, a necessidade de lutarmos contra os pecados e a necessidade da ação. Amém? Gostaria de fazer uma oração juntamente com vocês. Peço que todos baixem as suas cabeças. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, Pai amado. Eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra é transformadora, a Tua palavra é eficaz, Pai, para transformar as nossas vidas. E como nós precisamos de transformação, Pai amado. Nós somos tão pequenos, Pai amado, tão falhos. Nós necessitamos tanto de Ti, Senhor. Deus, vem em nosso socorro e que nós possamos, neste momento, entender a necessidade da oração, a necessidade de nos prostrarmos diante de Ti, para poder lutar diariamente neste mundo, Senhor, para mortificar as nossas carnes, Senhor, para nos livrar, Senhor Jesus, de todo o mal, de todo o pecado, e para agir, Senhor, para agir em Teu nome, fazendo a Tua vontade, Senhor, na expansão do Teu reino, até que o Senhor volte. Oh, Deus amado, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai amado. Pai, nos ensina, Senhor, e nos coloca cada dia mais desejo, Senhor, de estar junto a Ti, em comunhão contigo,
prostrados diante de Ti, Senhor, sabendo que o Senhor é o único, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida. Pai, nos ensina, Senhor, diariamente, Pai, a estarmos preparados, Pai amado, nessa luta diária, Pai amado, em oração, Senhor. Deus amado, também quero colocar, Senhor Jesus, nomes aqui, Senhor, que precisam da Tua salvação, Senhor. Precisam olhar para Ti, Senhor, e ver em Ti o Salvador, aquele que tira o pecado do mundo, Pai. Eu sei que, assim como eu, os meus irmãos também conhecem pessoas que estão perdidas, que não conhecem a Ti, Senhor, e nós colocamos aqui nos nossos pensamentos esses nomes diante de Ti, Senhor. Alcança-os, Pai, com a Tua salvação. Coloca as Tuas poderosas mãos sobre essas vidas, Pai, e que eles possam olhar para Ti, e que haja arrependimento, e que eles possam declarar que só o Senhor é Deus. Oh, Deus amado, ouve, Senhor, a nossa oração, o nosso clamor, Pai amado, como igreja, Senhor. Que nós possamos mesmo ser fortalecidos pelo Teu Santo Espírito e ter o desejo de buscar conhecer a Ti através da Tua Palavra. Nos dá amor pela Tua Palavra, vontade, desejo de ler a Tua Palavra, de ter comunhão contigo, de Te buscar, Senhor. Pai, nos dá o desejo de nos unir a Ti em oração, de conversar contigo, Pai, como amigo, Pai, como nosso Pai, de maneira íntima, Senhor, de maneira particular, colocando, Senhor, toda a nossa vida diante de Ti, Senhor, os nossos pedidos, os nossos pensamentos, Pai. Oh, Deus amado, nos prepara. Nos prepara, Senhor, com pensamentos, Senhor, voltados para a eternidade, porque nós sabemos que aqui todas as coisas vão passar, Pai, e que nós estamos caminhando rumo à eternidade contigo, Senhor. Que isso seja a esperança das nossas vidas, Pai, nesses dias tão cruéis, tão difíceis, que essa seja a verdadeira esperança. Oh, Deus amado, nos ajuda, Senhor. Nós colocamos tudo isso diante de Ti, Pai, crendo, Pai, que o Senhor ouve a nossa oração. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.